Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, perdão pela voz, vocês imaginam o que deve ter acontecido por aqui, mas estou aqui para atualizar informações do Internacional depois da vitória no Grenal, de número 443 no estádio Beira-Rio. E claro, quero trazer alguns bastidores de tudo que eu conversei com algumas pessoas do Inter e que apontam para uma peça que mudou bastante o ambiente colorado, em especial, se tratando da preparação do Inter para o Grenal, que acabou sendo vencido pelo Colorado com o gol dele, Rafael Borretti. Com tudo isso, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo que tem o apoio da Zapay. Deu tudo certo no Grenal, né? Então não vai ser o teu carro que vai te dar dor de cabeça. Então baixa agora o aplicativo da Zapay, onde você paga multa, licenciamento, IPVA, tudo de forma parcelada no cartão de crédito, aquela parcelinha que cabe no teu bolso e ainda, né, você pode rodar tranquilo com o teu carro, moto ou caminhão. Então é só baixar o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição do vídeo, seja para iOS ou para Android, independente do celular que você tenha, você pode fazer tudo online com as APIs. ZAPAY são meus parceiros aqui no canal e que também te dão o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Turma, grande vitória do Inter ontem, acho que a gente já falou bastante, né, sobre a vitória colorada no Clássico Grenal, vitória que também foi importante para fins de tabela, afinal, né, o Colorado segue com um jogo a menos, que é o jogo contra o Flamengo no estádio Beira-Rio, que está marcado para o dia 30, mas antes do jogo contra o Flamengo, o Inter tem um jogo em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que é finalista da Copa do Brasil, eliminou o Vasco da Gama em São Januário, vai estar envolvido agora, né, neste meio de semana com os jogos do River Plate na semifinal da Libertadores. Então, né, provavelmente vai preservar jogadores nessa partida contra o Internacional. O Inter que se manteve dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. Se a gente for para analisar, né, a rodada foi mais ou menos, porque o São Paulo venceu o Vasco, então tá na frente do Inter ainda com 50 pontos. O Flamengo perdeu para o Fluminense, então o Inter encurtou 3, né, do Flamengo. Agora são 2 pontos que separam o Inter e Flamengo. O Inter tem um jogo a menos justamente contra o Flamengo no Beira-Rio. E aí, turma, o Inter tá encurtando distâncias, né? O Botafogo empatou, aquela coisa toda, né? Outros times também tropeçaram. Então o Inter ele tá em sexto, né? 3 pontos à frente do Bahia com um jogo a menos. E o Cruzeiro também, né, estacionou nos 44 pontos. Então o Inter está bem encaminhado, pelo menos dentro do G6, com uma chance muito grande de ingressar no G4 na próxima rodada. Basta vencer o Atlético Mineiro fora e torcer para que o São Paulo, pelo menos empate contra o Criciúma no Heriberto Rilse, e o Flamengo teria de perder aí o seu jogo. Flamengo que joga contra o Juventude no Maracanã. Mas, caso isso não aconteça, né, o Inter pode somente com as suas próprias forças entrar no G4, mas teria de vencer, né, ou ter o mesmo resultado do Flamengo neste caso. Tá certo? Turma, eu quero falar bastante, vocês viram aí na thumb, sobre a peça que mudou o Inter. Eu poderia citar várias, né? Claro que o Roger tem um trabalho preponderante sobre este grupo, e isso é visto, né, nas entrevistas coletivas dos jogadores, do plantel. Eu acompanhei alguns treinos do Roger e tudo que o Roger treina é visto dentro de campo. Se a gente olhar o gol do Borré no Clássico, é um gol que começa lá no campo de defesa, com a bola sendo tocada, o Bruno Gomes participando, o Tabata do lado esquerdo, a bola invertida, se não estou enganado, pelo Fernando também. Há, né, um tabelamento do Bruno Gomes com o Alan Patrick dentro da área, né? O Roger valoriza muito essas trocas de passes rápidas, né, de 1, 2 toques, e aí o gol do Borré após o cruzamento do Bernabé. O Roger, gente, no Inter tem 60,7% de aproveitamento. É quase o aproveitamento do Inter na temporada, né? O Inter tem lá seus 62% de aproveitamento, mas é um time que faz muitos gols, né? O Inter tem feito gols em praticamente todos os jogos sob o comando do Roger. O Inter só não fez gol sob o comando do Roger em 3 partidas. Na derrota para o Botafogo por 1-0, na estreia lá no Newton Santos. Não fez também contra o Atlético Goianiense, derrota de 1-0, e no empate de 0-0 contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Desde então, o Inter tem 27 gols marcados em 17 jogos e sofreu 16, ou seja, a média inferior a um gol por jogo sofrido e muito maior, né, do que um gol por jogo
marcado. Então o Inter tem uma produção ofensiva muito boa, né? A gente já exaltou demais o trabalho do Roger aqui, acho que estamos no caminho certo, mas, né, eu quero falar de uma figura que está em evidência no Grenal, que é Andrés D'Alessandro. Afinal, a gente fala muito sobre o cargo, né, de diretor esportivo, o Magrão tinha este cargo também, mas o D'Alessandro ele tem uma questão que ele não é só o diretor esportivo do Inter, ele é a alma do Inter. Né? A gente vê a comemoração do D'Alessandro no gol marcado pelo Borré ontem nos camarotes, quase quebrando o camarote, né, de tanto dar tapa no vidro, entrou no gramado no aquecimento dos jogadores, pedindo, né, para que o estádio aplaudisse os atletas, incentivasse os atletas. No final do jogo a mesma coisa, né, exaltando, incendiando o Beira-Rio. E vamos lá, vamos comparar com o cargo executivo, vamos comparar com o André Mazzucco. Ele não tem esse tamanho, né? Por melhor profissional que seja, a gente sabe que o André é muito elogiado por todos, mas o D'Alessandro tem uma aura diferente, ele tem uma estrela diferente. E o Roger citou um exemplo disso ontem. Por melhor capacitado que seja um diretor, né, esportivo nesse aspecto, qual jogador ou qual profissional teria o tamanho de gritar com o motorista do ônibus, pedindo para que ele parasse, né, o ônibus antes de entrar na garagem, para descer em meio ao torcedor que aguardava, né, a chegada da delegação, para que os jogadores pudessem sentir já na descida do ônibus o carinho da torcida, né, e o quão ansiosa estava a torcida naquele momento. Não sei se foi isso que ganhou o jogo, mas acho que foi uma atitude importante do D'Alessandro, assim como outras tantas que a gente vai sabendo aos poucos, né? Vai chegando, né, alguns relatos, os próprios bastidores do Inter mostram bastante isso, então a gente vai acabando descobrindo algumas outras questões, né? Então, o D'Alessandro muito elogiado, né? O Roger chegou a estar, né? O D'Alessandro conhece os cachorros da casa dele, né? Então ele sabe mais do que ninguém inflamar torcidas, né? Sabe o que a torcida quer. Ontem saiu um recorte de novo, né, do podcast do D'Alessandro quando ele estava fora do Inter, entrevistando o Borré, falando, né, sobre o Clássico Grenal, né, o quanto o D'Alessandro é marcado no Clássico Grenal, né? Muito da idolatria dele vem do Grenal. Provocou demais o Grêmio com caixões, aquela história do binóculo, com declarações, com gols. Ele tem 50% e um pouquinho mais de 50% de aproveitamento no Clássico. Tem 9 gols na sua trajetória, né? Então ganhou mais do que perdeu, é o homem Grenal e já começa fora de campo também com uma grande vitória, né, diante de um Beira-Rio que estava lotado. E eles falavam sobre isso, né? O Borré falava sobre identificação e tal, os jogadores colombianos. E ontem, né, o Borré inclusive imitou o Saci, né, que era algo muito tradicional do Renteria fazer lá na Libertadores de 2006. Então ele citou inclusive na Zona Mista isso, né, que fez uma referência ao Renteria, que buscou, né, alguns relatos sobre isso, falou com o Renteria. Então a gente tá vendo, né, que é um cara que tá comprando o nosso barulho e ele lembra um pouquinho, tá? Não vou me precipitar aqui porque o D'Alessandro tá entre os maiores jogadores da história do Inter, mas o Borré tá fazendo um esforço para construir uma história parecida. Então a gente vê um bastidor bom, né, um trabalho bom e que obviamente está refletindo dentro de campo, já com 10 partidas de invencibilidade e o Inter dentro do G6, uma temporada, né, que estava, né, sem grandes perspectivas. O Inter deve pelo menos confirmar a classificação à próxima Copa Libertadores da América, ou na fase de grupos, ou de forma indireta, que é onde estamos no momento, mas eu ainda acho muito possível chegar na fase de grupos com o futebol que o Inter está jogando, tá? Não esquece que você pode palpitar na KTO no jogo de hoje, tá? Tá rolando Campeonato Brasileiro, tem Palmeiras e Juventude. A gente torce uma vitória do Juventude. Não gosto muito do Juventude, tá? Mas se vencer o Palmeiras, vai dar uma ajuda aí para que o Inter, né, tenha lá o Palmeiras travado. O Palmeiras tem 57, o Inter tem 49 e afunda os caras também, né? Ultrapassa o Grêmio vai cair mais uma posição e aí vai ficar bem emocionante o final de campeonato para eles. Tá certo? KTO.com, joga com responsabilidade. Um site para maiores de 18 anos. Utilize o cupom COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!